The Beginning After the End. Volume 4. Capítulo 81. Finalmente. Elijah Knight. Quando os oficiais do CD e o conselho estudantil saíram da reunião com os professores, já era tarde da noite. Aproveitei a chance para dizer a todos o que não pude antes, que Arthur estava vivo e seguro. Sim. Eu sabia. Eu sabia que ele sobreviveria. Claire tinha afundado em sua cadeira de alívio enquanto cobria o rosto com os braços, provavelmente para esconder as lágrimas perdidas que escorriam por sua bochecha. Curtis apenas deixou escapar um enorme suspiro de alívio ao se encostar na parede, mas foi a reação da princesa Catherine que me pegou desprevenido. Pela primeira vez, pude ver visivelmente seu rosto iluminar-se enquanto ela me estudava para ter certeza de que eu não estava mentindo. Eu quase pude ver seus coloridos olhos cor de chocolate brilhando enquanto se estreitam para formar um sorriso raro. Graças a Deus! Ela murmurou várias vezes baixinho depois que eu reafirmei a informação com um aceno estranho. Como esperado do meu asterisco fundando asterisco rival. MHMM. O elfo que insistia que era o rival de Arthur tinha uma expressão presunçosa no rosto, como se fosse ele quem salvou Arthur ou algo assim, mas o muco escorrendo de seu nariz traía sua expressão. E eu sabia que o imbecil não morreria apenas com uma queda. Zombou o urso recostado na cadeira. Theodore tentou disfarçar casualmente, mas o meio sorriso que ele tentou conter disse a todos que ele estava muito feliz. Kai, acho que esse era o nome dele, respondeu com muita indiferença com um sorriso que parecia desenhado superficialmente. Parece que vou conseguir meu duelo, afinal. A anã robusta, muito feia para ser considerada qualquer coisa além de uma anã. Atraente. Acenou com a cabeça em antecipação, os braços cruzados para mostrar as veias salientes. Ugh, estou relembrando algumas memórias desagradáveis novamente. Era bastante óbvio que todos estavam aliviados, já eles não se importaram que ele não voltaria para ajudar com a situação em questão por mais um tempo. Pelo contrário, parecia que eles queriam todo aquele fiasco resolvido antes que Arthur e Tessia voltassem. Isso foi estranho porque, mais do que os professores aqui, eu senti que Arthur seria capaz de fazer algo sobre essa bagunça se nossa diretora não voltasse a tempo. Eu tinha contado aos oficiais do comitê disciplinar sobre Arthur após quando a construção do Triunion Hall já estava sob controle. Felizmente, ninguém morreu e apenas alguns alunos ficaram levemente feridos. Um emissor trazido da Guilda dos Aventureiros os curou e eles foram levados para a enfermaria de tratamento onde, antes de seus pais chegarem, eles prestariam contas do que aconteceu lá dentro. A atmosfera dentro da academia ficou pior, pois havia uma clara divisão entre os alunos agora. Os elfos e anões recém-admitidos ficaram furiosos, generalizando que todos os humanos eram brutos racistas, enquanto os orgulhosos alunos humanos não tinham intenção de assumir a culpa pelas ações dos outros. Os poucos alunos humanos que se sentiram mal pelo que aconteceu, acabaram sendo condenados ao ostracismo por ambos os lados. No final, eles apenas assumiram uma postura neutra, com muito medo de dizer qualquer coisa, pois, neste ponto, a situação era muito volátil, pois todo mundo estava tentando encontrar alguém para culpar. Era estranho como as pessoas agiam de forma mais imprudente quando se uniam, como se tivessem força um do outro. Ambos os lados ficaram mais vocais depois que o prédio foi destruído. Inquieto em todo este evento, acabei parando na sala de treinamento que Arthur me permitiu acesso a. Eu normalmente não usava, mas como ambos Arthur e Tessia não estavam aqui, eu decidi que ficaria tudo bem. O guarda me olhou engraçado, mas a recepcionista chamada Chloe foi amigável o suficiente para me acompanhar pessoalmente até a sala. Ah! Soltei um suspiro profundo quando senti meu núcleo de mana tremer de empolgação para se soltar. Ao contrário de Arthur, tenho aprendido muito desde que vim para esta academia.
Muitos aspectos práticos aplicáveis à minha magia parecem funcionar de maneira diferente para mim em comparação com os outros. Uma coisa que notei foi que meditar não fez muito por mim. Meu núcleo de mana se desenvolveu e se fortaleceu em seu próprio ritmo e qualquer esforço consciente para refinar mais mana da atmosfera não parece ajudar. Mesmo sem nenhum esforço real, passei para o estágio laranja claro, mas depois de atingir este estágio, simplesmente não consigo fazer nenhum ganho. Eu aperto minhas mãos em punhos, e em seguida, solto, repetindo este movimento como se minhas mãos não fossem minhas. Lança de terra. Eu sinto a mana crescer dentro de mim com a ativação do feitiço e imediatamente uma pedra surge do chão alguns metros à minha frente. Lança de terra. Eu conjuro, desta vez com mais mana imbuída no feitiço. Duas grossas lanças de terra se erguem em um ângulo à minha frente. Para ser honesto, mesmo lançar o nome do feitiço é desnecessário para mim. Tornou-se um hábito para mim para que eu pudesse manter uma visão firme do que quero evocar, mas se eu praticasse mais, talvez eu pudesse até mesmo lançar instantaneamente vários feitiços de uma vez. Barragem de pedra. Desta vez, o solo embaixo de mim desmoronou enquanto pedaços de terra começaram a levitar. Depois de alguns momentos de concentração, ordeno que as pedras sejam atiradas para frente. Asterisco boom asterisco asterisco boom asterisco asterisco boom asterisco asterisco boom asterisco. Apenas 4 das 10 pedras que atirei realmente acertaram a árvore que considerei ser o alvo, o que me deixou um pouco desapontado. Se eu pudesse meditar para fortalecer meu núcleo de mana como todo mundo, eu poderia ficar melhor no controle dos meus feitiços em mãos. Aprendi em minha aula de utilização de mana o que significa exatamente afinidade com um determinado elemento. Para um mago com muito pouca afinidade com o fogo, basicamente significava que o mago tinha que ser muito mais preciso ao conjurar o feitiço, o que também significava que o encantamento vocal do feitiço precisava ser mais longo. Cada verso de um encantamento que entoamos molda o tipo de fenômeno que desejamos que ocorra. Para o feitiço bala de terra, um mago com pouca afinidade precisaria ter um versículo para cada passo que dá, começando pela forma da rocha, a densidade, de onde seria feita. Se você adicionar um giro à bala, você precisará ter versos para isso também. Não esquecendo a trajetória inicial do feitiço, bem como se você deseja que a bala de rocha seja fortalecida para que perfure o alvo ou se você deseja que ela exploda com um impacto. Tudo isso resultaria em um canto bem longo. Todos esses fatores do feitiço podem facilmente ser imaginados por um mago que tenha grande afinidade com o elemento. Os magos ficam com o elemento com o qual tem maior afinidade, para que possam utilizar melhor sua mana e capacidade mental. Para mim, a terra abaixo de mim parece uma extensão do meu corpo. Talvez seja porque eu cresci com anões, mas eu sempre tive esse pensamento irritante no fundo da minha mente que mesmo entre eles eu não era normal. Eu não quis dizer não normal de uma maneira genial como Arthur era, mas de uma forma meio estranha da natureza. Bem, acho que Arthur é uma espécie de aberração da natureza à sua maneira. Era uma pequena linha de pensamento estranha. Esses fatos sobre meu corpo ou minha disposição não eram coisas ultra-secretas, mas também não contei explicitamente a ninguém. Pensei em contar a Arthur sobre as diferenças em meu corpo, mas sempre perdi o momento e simplesmente não parecia urgente o suficiente para puxá-lo de lado e contar a ele. De certa forma, foi bom porque eu senti que talvez, apenas talvez, eu pudesse um dia alcançar Arthur se treinasse forte o suficiente. Sim, eu sei que ele é um quadro elemental com um núcleo amarelo sólido com a vontade de um fodendo dragão e ele de alguma forma tem habilidades assustadoramente soberbas em combate corpo a corpo. Mas ei, um homem pode sonhar, certo? Eu conjuro mais feitiços, meio para praticar, meio para aliviar a frustração reprimida. Eu queria alcançar Arthur, não porque queria ser melhor do que ele, mas porque queria ajudá-lo. Eu senti como se ele sempre tivesse suas próprias batalhas que estava enfrentando. Como seu melhor amigo, eu queria protegê-lo,
seja nos bons tempos ou na guerra. Eu não sabia pelo que tipo de coisas ele estava passando, mas se eu fosse ficar com ele, eu precisava ficar mais forte. Arthur Levin, eu queria voltar, mas era tarde demais. Eu já estava dentro do portal. A viagem com o teletransporte nunca dura mais do que alguns momentos de tontura desagradável, mas desta vez, parecia mais, não. Foi mais longo. Sylvie, que grudou na minha cabeça como cola, começou a tremer. Parece errado, papai. Sylvie transmitiu, seus pensamentos internos traçados com preocupação. A jornada através do portão de teletransporte parecia que você estava avançando rapidamente para o seu destino. Você fica em uma plataforma enquanto um borrão de cores diferentes passa à medida que o fundo fica cada vez mais claro até que você desaparece na luz, saindo pelo outro portal. Foi uma sensação peculiar que eu não conseguia descrever em palavras, mas desta vez, era diferente. O espaço ao nosso redor se distorceu em um borrão de cores como de costume, mas em vez de ficar mais brilhante, a cor ao nosso redor foi drenando e ficando cada vez mais escura, até ficar totalmente escura. Papai, estou com medo. O tremor de Sylvie na minha cabeça era a única maneira de saber que meu vínculo ainda estava lá. Esta foi a primeira vez que Sylvie me disse que estava com medo. Houve momentos em que ela estava em guarda, ou alerta, mas ela nunca tinha medo. A sensação de viajar pelo portão que normalmente me deixava nauseado também cessou, então aumentei tensamente uma bola de fogo acima da palma da minha mão. Que diabos! Era bizarro. A bola de fogo que deveria estar me dando pelo menos algum tipo de visão não fez nada. Quase como tentar colorir uma bola vermelha em um pedaço de papel preto, não teve nenhum efeito na escuridão negra como o breu. Asterisco voou um asterisco. Eu caí de joelhos e instantaneamente aumentei meu corpo com mana. Eu estava assustado. Que tipo de monstro estava aqui que tinha uma intenção maliciosa espesso suficiente para me fazer cair de joelhos? Eu não conseguia parar de tremer e a mana em meu corpo se dispersou, recusando-me a me ouvir por causa da falta de controle mental que eu tinha sobre mim mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, me senti como uma criança real e indefesa na frente do bicho-papão. Quem está aí? Eu tentei o meu melhor para rugir, mas minha voz trêmula me traiu. Só então, um par de olhos apareceu do nada. Eu sabia exatamente a quem esse par de olhos pertencia. Eu tinha certeza disso, ainda assim, não me confortou ou me ajudou a saber em tudo. O par de olhos brancos brilhantes salpicados de estrelas, que me cativou na primeira vez que os vi, se aproximou. Uma voz autoritária e desprovida de emoção penetrou em mim, como se ele estivesse falando diretamente em meu ouvido. Finalmente! Agora temos um pouco de privacidade para conversar pacificamente.